Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do projeto Gestor Sensei, o mestre da melhoria contínua, né? Hoje nós vamos falar sobre quem é o Sensei no Lean, né? Então, é com muito prazer que convido você a assistir mais esse episódio de uma série que está nos deixando muito contente, muitos profissionais nos dando feedback sobre as situações que estão sendo utilizadas no dia a dia com as suas equipes, então isso está sendo muito legal. Então, vem comigo. Bom, pessoal, então, primeiramente, vamos entender, né, o que é o Sensei, né? O que significa a palavra Sensei, o ideograma Sensei, né? O ideograma japonês, né? Que significa Sensei. Então, o Sen significa o antes, né? O Sei, nascimento. Então, levando assim para a tradução literária ali mesmo da palavra, é aquele que veio antes, né? Aquele que passou por várias situações antes, né? Então, esse é o significado ao pé da letra do sensei. Para as artes marciais japonesas, né? Ali o taekwondo, o karatê, o sensei é o mestre, é o professor, é o que ensina, é o que faz você ter disciplina, né? É o que te desenvolve dentro das artes marciais japonesas, né? Então é o mestre. E para o Lean, o sensei, ele é o que dissemina, né, e ensina a cultura do eliminar desperdícios dentro da corporação, né? Então ele vai disseminar e ensinar, né, ali dentro do Lean. Vamos entender então algumas características do sensei, né? Bom, primeira situação, eles exercitam resolver problemas de forma eficaz, né? Então, até mesmo ali no livro, né, o Lean Sensei de Michel Ballet, né, ele diz, né, diz o seguinte: a essência do Lean é aprender através da resolução de problemas, né? Então, uma das características principais é o que? Exercitar, resolver problemas com soluções eficazes. Então, vou dar um exemplo, né? Eu estava na aula, né, e projetor ali no quadro, e o aluno pegou e falou: professor, mas a letra que está aparecendo para a gente está pequena, né? Está pequena. Naquele mesmo momento eu já peguei e falei: vamos então exercitar, né? Como solucionar um problema desse? Aí um aluno pegou e falou: professor, usa Arial 26, né? Arial 26 vai dar certo. Bom, é uma solução em partes. Você imagina figuras que têm letras. Eu não vou conseguir colocar Arial 26. Então daí continuamos a tentar resolver, chegamos a um consenso que a letra, ela deveria ter o quê? 8 centímetros. No projetor ela deveria aparecer com 8 centímetros. Daí então é um exercício de solução, ok? Então os senseis Lean, eles exercitam resolver problemas, tá? E para resolver problemas de forma eficaz, né, é intrínseco do sensei ir onde? Ao Gemba, né? O que é o Gemba no Lean? É o local onde aquilo ocorre, né? Onde o problema acontece. O sensei vai lá para investigar junto com as pessoas envolvidas. Então, o sensei Lean, ele tem essa característica de ir ao Gemba. Você não vai ser um sensei trabalhando dentro da sua sala fechada que só vê o vidro, né? Não vai dar certo. Você tem que ir ao Gemba, tá? Só relembrando, o Gemba é o local onde ocorre, né, o problema, onde está acontecendo as situações e você discute com toda a equipe, né? Eu lembro que tinha um gestor que falava para mim, né, bem ali no princípio, falava: Bruno,
você precisa sair da sala, você precisa estar junto com o pessoal no Gemba, para entender o que está acontecendo, né? Ele até usou uma frase que no começo eu falei, nossa, mas é desconfiança alguma coisa, mas ele usou uma frase assim, falar, Bruno, confiar é bom, mas conferir é melhor, né? Então, porque ele queria que eu fosse ao Gemba. Outra característica, pessoal, os senseis, eles têm intrínseco dentro deles, que é o quê? Fazer mais com menos. Fazer mais com menos, né? Então, assim, tem até um exemplo, eu lembro que nós estávamos em uma fábrica e a gente estava estudando como moveria os produtos de uma linha para outra entre máquinas, né? Então, a gente estava estudando esteira, a gente estava estudando carrinhos, a gente estava estudando uma série de possibilidades de transporte de uma fase a outra, né, dos produtos. E a gente, ali no brainstorm, para resolver isso, como a gente poderia fazer, o que acontece? O que saiu? Que solução que saiu? O produto ali era redondo. Era redondo. Então, se ele era redondo, ele poderia descer pela gravidade de um processo a outro rolando. Rodando, olha só, o que é fazer mais com menos. E assim foi, nós fizemos trilhos e assim que o operador executava a atividade, ele colocava no trilho, o produto ia girando e chegava na próxima estação. Olha só que interessante, hein? E assim, a gente já tinha feito orçamentos caríssimos para aplicação de esteiras na empresa, para conseguir transportar, para que eles chegassem de um local a outro. Olha só que interessante. Então, uma das características muito fortes dos senseis é fazer mais com menos, ok? Vamos para mais uma lá. Olha só essa, hein? São exigentes por qualidade. Buscam a perfeição. A qualidade é intrínseca. Ou seja, né, pessoal, o que é intrínseco? Qual o significado da palavra intrínseco? Que faz parte deles, né, ou que constitui a essência, né, daquela pessoa ou daquilo, né? A gente costuma falar na engenharia de materiais, né, vou dar um exemplo aqui, o ímã, né? O que é a pedra ímã, né? A pedra ímã, ela é intrínseco dela o magnetismo, né? Na verdade, não se chama o ímã, né? É a magnetita, né? É o óxido de ferro, que é a magnetita, que é o ímã, ele tem intrínseco o quê? O magnetismo, né? Ele tem intrínseco o magnetismo. Então, o Sensei Lin, ele tem também intrínseco o quê? A exigência por qualidade, a busca da perfeição. Então, às vezes a gente está trabalhando ali com o sensei e a gente fala, pô, mas o cara nunca está sossegado, nunca tá... Não tá, ele nunca tá. Eles tratam a todos com gentileza, mas com firmeza e objetividade, porque o foco deles é a busca por melhoria. Ser um sensei não é ser legal, né? Michel Ballet, no livro Lin Sensei, ele coloca, o sensei não é ser legal, ele é exigente por qualidade, porque ele busca a perfeição. Então, se você quer se tornar um sensei, uma das características fortes do sensei é o quê? Busca pela perfeição, tá? A insatisfação é o que gera a prosperidade, ok? Se nós voltarmos mais atrás, Thomas Edison falou que a insatisfação é a principal motivadora do progresso. A outra característica é o que eles ensinam a identificar e eliminar desperdícios, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente prestou uma consultoria para uma instituição de ensino muito grande, e o coordenador pegou ali e nos chamou
para que a gente conseguisse otimizar os laboratórios, né? Otimizar os laboratórios ali que a turma usava, os alunos utilizavam, os professores também. E tinha-se a ideia de que, né, os professores comentavam, não, a gente precisa de máquinas mais tecnológicas, nós precisamos de equipamentos mais tecnológicos, né? A gente, uma instituição de ensino que precisava de licitação, as licitações demoram muito, né? Então eles estavam com esses focos, né? Era isso que saía para que os laboratórios melhorassem. Porém, soltamos a pesquisa no diagnóstico com os próprios alunos que usavam os laboratórios. E para nossa surpresa, naqueles laboratórios, né, de equipamentos e de máquinas, olha só o que nós tivemos. Nós tivemos que 9% de todos os alunos ali desse diagnóstico que nós iniciamos, né, para entender realmente o que é valor para o cliente, né, os clientes ali eram os alunos, para eles falarem, né, o que eles sentiam de necessidade e dificuldade dentro dos laboratórios. Somente 9% transmitiu que gostariam que tivesse novos equipamentos ou equipamentos novos, mais tecnológicos. Olha só, 34% reclamaram do quê? De que estava faltando pano para limpar as mãos, olha só, ao final das aulas, detergentes para limpar a mão. E isso tudo tinha na instituição de ensino. Olha só que interessante, não? E ainda, mais 46% eles reclamaram da falta de ferramentas. Falta de ferramentas. Que depois nós fomos investigar, cerca de 80% da falta de ferramenta que se tinha, as ferramentas estavam lá no laboratório. Porém, elas não estavam acessíveis ou o próprio professor não sabia onde estava e assim acabou faltando para as aulas com os alunos. Olha só, então os líderes sensei, pessoal, eles treinam a encontrar os desperdícios, né? Você vê que as pessoas às vezes generalizam, né? Ó, a licitação demora muito, então aí falta material. Nós não temos máquinas tecnológicas, nós temos que ter mais máquinas tecnológicas. E os alunos pedindo pano para limpar a mão, detergente, e tudo isso tinha na instituição. Então, assim, isso é a conduzir, né? O Sensei Lean, ele conduz a encontrar os desperdícios, ok? Uma outra característica, pessoal, do líder Sensei, né? Do gestor Sensei, é desenvolver as pessoas, desenvolver o ser humano, né? A gente sempre escuta assim, o gestor ele tem que desenvolver os colaboradores, mas desenvolve como? Como é desenvolver a equipe? Como é desenvolver os colaboradores? Pessoal, às vezes a gente olha e fala, não, vamos pegar a equipe e vamos pagar um curso lá, vamos mandar 20 funcionários lá para tal lugar, vai pagar um curso para desenvolver. Não é isso. Não é isso. Desenvolver os colaboradores ali, né, é você pegar e treinar eles para resolver problemas. Porque quando ele consegue resolver um problema, ele desperta nele o senso da descoberta. Ele percebe a autoconfiança dele, aumenta. Ele começa a perceber que ele pode resolver problemas, tá? Então desenvolver o ser humano ali dentro do Lean, né? O Sensei Lean, ele treina as pessoas para resolver problemas. É esse o maior desenvolvimento. Ter que pagar algum curso, alguma atualização, faz parte do desenvolver. Mas não é isso que é o desenvolver, né? Então aí a partir do momento que aquele colaborador conseguiu resolver um problema de forma eficaz, ele já vai
ter você como um sensei, como um guia, quem orienta a melhoria dentro da corporação e ensinou ele. Isso ele vai levar para o resto da vida, né? Nós temos professores, né, que ficam marcados na nossa vida sempre porque eles nos desenvolveram. Então a gente nunca mais esquece, né, aquele professor que nos ajudou, que é, nos pôs à prova, né? O Sensei Lin, voltando lá para as artes marciais, né? Quem é o Sensei lá, ele não é bonzinho, né? Você aprende a dar um soco, um chute, ele percebe que você já sabe aquilo, ele vai querer que você faça uma outra sequência, né? Então ele exige de você, ok? Bom, pessoal, e por que você deve se tornar um sensei, um gestor sensei, né? No livro Lean Sensei, lá do Michel Ballet, né? Michel Ballet, né? Francês, ele coloca o seguinte: não apenas a maioria, mas toda implantação bem-sucedida de Lean necessita de um sensei. Olha só a oportunidade. Então, por que vou virar sensei? Por que eu tenho que virar sensei, né? Tem que ficar ensinando os outros a resolver problemas? Pessoal, toda implantação de Lean bem-sucedida, ela teve um sensei. Ela teve um sensei. No próprio livro do Lean Sensei, tá lá colocado pelo Ballet lá, né? A falta de senseis Lean capacitados é um gargalo para a implementação e condução de Lean de sucesso nas corporações. Ou seja, então está faltando senseis. Olha só a oportunidade. Primeiro, a gente já entendeu que é necessário, toda implantação bem-sucedida de Lean, é necessário ter um sensei. E, consequentemente, né, não se tem senseis a qualquer esquina. A qualquer esquina. É um gargalo, né? Nós que trabalhamos bastante aí com produção, a gente sabe o que é um gargalo. O que é um gargalo? É um ponto ali da produção onde a capacidade é menor do que os outros processos anteriores, né? Então, esse é um dos pontos que você deve correr para conseguir se formar um sensei, né? Então, também em próximos vídeos, nós falaremos, né, do Toyota Kata. Olha só, o Toyota Kata, tá? Que faz com que você treine ser um sensei. Muito importante, tá? Eu lembro, pessoal, né, quando eu fiz o MBA em Lean, né, em Lean Manufacturing, ali eu encontrei um dos primeiros senseis, vou falar o nome dele, é todo merecedor, é incrível, ele trabalhou no Japão, na Toyota, Toshihiro Kobayashi, professor Koba, um sensei incrível. E eu peguei, falei para ele, professor, mas não tem tempo de fazer tudo isso. Trabalho dia e noite, fica até as 10 da noite na empresa, fica até as 9 da noite na empresa. Eu chego, às vezes, 5 horas da manhã para encontrar o outro turno. Professor, eu não tenho tempo para fazer, ensinar os outros a resolver problemas. Tá? Ele falou o seguinte: foi você que decidiu trabalhar 14 horas na empresa? Foi você que decidiu trabalhar 12 horas na empresa? A empresa não quer isso. Não quer isso. E aí ele me ensinou a rotina e desenvolvimento, tá? Que nós temos que ter rotina e desenvolvimento, que eu vou explanar melhor numa outra aula pra gente, tá? Então, bem legal, bem jóia, professor Koba. Eu espero que se ele ver esse vídeo, ele deu um joia, é incrível, ele é simplesmente incrível. Quando ele me ensinou rotina e desenvolvimento, o céu se abriu, entendeu? Foi outro dia para mim, já na gestão. Que quando eu falei que estava trabalhando demais e não tinha tempo, olha,
Ele fala o seguinte: a decisão foi sua, a decisão é sua de trabalhar 14 horas, você não prioriza o desenvolvimento. Então, muito bacana, todo mundo precisa de um sensei. Seja a função que você faça, o cargo que você tem, você precisa de um sensei. Né? Como é que a gente vai melhorar se a gente não está em busca, não está em vista alguém melhor que a gente? Né? No livro Sensei Lin, ele pontua 5 papéis principais do sensei, né? Um ponto é o que? A descoberta de problemas, tá? Então, assim, a descoberta de problemas é descobrir problemas que até o dado momento não foram formulados, ok? Lembra lá que eu falei da instituição de ensino, onde todo mundo estava achando que precisava de mais máquinas, precisava de máquinas mais tecnológicas, mas na verdade a descoberta dos problemas, né? O que estava faltando para os alunos ali, o que eles viam de valor, era o quê? Que faltava o detergente pós a aula, que faltava o pano pós a aula, então, e que são coisas que tinha no momento, faltava ferramentas, né? Faltava ferramentas, mas as ferramentas estavam no laboratório, tá? O enfrentamento de problemas, tá? Então, o Sensei Lin, ele ensina, né, a fazer o enfrentamento. E tudo isso tem técnicas, tá? Nós vamos aprender essas técnicas no Toyota Kata, que é o próximo vídeo aí. Enquadramento de problemas, né? Então, como você vai fazer esse enquadramento e a resolução de problemas, ok? E também desenvolve o que? O aprendizado, né? São 5 papéis aí principais no suporte à equipe, tá? Então o Sensei Lin, a função dele é essa, não é ele ter a solução, mas é ele desenvolver os colaboradores para aprenderem a encontrar a solução, ok? Então, bem jóia aí, bem legal. E que a 5ª fase é o aprendizado, né? E o aprendizado, ele não acontece, olha que incrível. A gente sempre acha que às vezes o aprendizado na resolução de problemas acontece quando a gente já resolveu, terminou o problema, né? Mas não é. Na verdade, o grande, né, tacada aí do sensei é encontrar o problema. Então ele tem um aprendizado, porque o sensei, quanto mais ele ensina, mais ele aprende, né? Ele tem um aprendizado quando detecta o problema, a descoberta do problema que antes não era conhecido, ou se eram conhecidos, mas não eram realmente formulados, né? Então, bem jóia também. Então, pessoal, só para a gente resumir essa aula e fazer o fechamento dela, por que eu tenho que buscar ser sensei? A gente que é gestor, né? Você que é gestor de uma área, por que você tem que buscar ser sensei? Quais são as oportunidades? Primeiramente, tá? Tá lá no livro, que também peguem, leiam esse livro, é muito bacana, Michel Ballet, né? Francês ali, que escreveu o Lean Sensei. O que ele fala? Toda implantação bem-sucedida de Lean necessita de um sensei. Então, oportunidade. E ele também diz que a falta de senseis Lean capacitados é um gargalo. E que todo mundo, mesmo que não seja ali na condução do projeto Lean, precisa de um sensei. Não tem como eu ser melhor se eu não me espelho em alguém melhor, que me ensina, que me exige, né? A gente falou. Bem legal, bem jóia. Aí você vai fazer a pergunta agora para mim assim, fala, tá, Bruno, mas como eu me torno um sensei Lean? Bom, pessoal, um dos primeiros caminhos é você entender o Toyota Kata, ok? O próximo vídeo que eu vou fazer é sobre os katas da Toyota. Então, assim, é a parte invisível da gestão do Lean. O Toyota Kata é conduzir as pessoas para a perfeição dentro da empresa. E você conseguindo praticar os katas da Toyota,
você vai ter as melhorias em larga escala. As melhorias não vão ficar concentradas em você, né? Você não pode, a gente viu ali que uma das características do Sensei Lean é ele disseminar e ensinar a resolver problemas, não é ele que sabe tudo, né? Às vezes tem gestor achando que ele sabe tudo, e não é isso, né? Então, assim, você tem que conseguir desenvolver. E para isso tem uma técnica, tem técnica. E os katas da Toyota nos fornecem essas técnicas, ok? O próximo vídeo será sobre Toyota Kata, sobre os katas da Toyota. E aí você vai começar a entender como se tornar um gestor sensei, ok? Mais uma vez, eu fico muito grato pela atenção de vocês. Desejo a todos muita saúde e sucesso e até breve!